Gostaria de cumprimentar as dignas autoridades que compõem este dispositivo e já foram devidamente nominadas, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. É bem conhecida. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, falando. De prédio de arquivos históricos, a frase lançada por um personagem de um dos maiores escritores universais. A frase é: o que é passado é prólogo. A frase nos desperta o aviso de que o que passou é sinal do que pode vir a ser. A solenidade deste 8 de janeiro toma a sério a advertência e nos faz recolher aos acontecimentos que abismaram a cidadania, mas também mobilizaram as forças democráticas há um ano precisamente. Os estilhaços das vidraças das sedes dos poderes, os destroços a que foram reduzidos em poucos instantes obras de artes, ambientes e instrumentos de trabalho, além das imundícies esparramadas nos centros simbólicos da vida institucional, não podem ser esquecidos. Permanecem como admoestação de que a solidez da democracia, que afinal triunfou, não é fato que não mereça permanente cuidado e que não exija constante zelo e reafirmação. Mesmo a mais célebre das democracias contemporâneas não se viu livre dos cruentos ataques em tempos próximos de índole assemelhada à que sofremos. Daí a Bom dia, senhoras e senhores. Hoje são 10 horas e 30 minutos. Paulo Gonet esclareceu ontem, segunda-feira, por que Bolsonaro e Malafaia foram para cima de Alexandre de Moraes e do STF no último sábado, 7 de setembro, mesmo sabendo do risco que isso representa. O Procurador-Geral da República avisou ao Supremo que está esperando que o tribunal bata o martelo se Bolsonaro deve mesmo ser julgado em foro privilegiado ou não, antes de decidir sua decisão sobre denunciar ou não o ex-presidente. Note-se que, se não fosse denunciar, não haveria por que esperar a tomada de decisão sobre o foro em que Bolsonaro será julgado, se ele não fosse efetivamente a julgamento. E para que ele vá a julgamento, o Procurador-Geral da República tem que denunciar. E como já se sabe o que o STF decidirá, a decisão de Gonet está tomada. Antes de Bolsonaro, porém, o PGR vai passar um sabão no Partido Novo, em Elon Musk e na direção reaça da Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, o PGR pediu, no fim do mês passado, novos laudos da Polícia Federal para embasar uma possível denúncia contra Bolsonaro e mais 11 no caso das joias. Gonet solicitou laudos sobre peças que não tinham recebido laudos e foram comercializadas. Segundo o PGR, os documentos são necessários para avaliar se é o caso de oferecer denúncia. Bom, além disso, tem o seguinte: ficou muito claro aqui nessa matéria que eu venho reproduzindo seguidamente que vários prazos de conclusão da Polícia Federal do caso do golpismo, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, que envolve Bolsonaro, o indiciamento de Bolsonaro, e como diz aqui nessa matéria, a Polícia Federal vai concluir em setembro o inquérito sobre Bolsonaro e a tentativa de golpe e vai denunciar General Heleno, Ramagem, Braga Neto, ex-comandantes das Forças Armadas, advogados, blogueiros. Muito bem, vários prazos de conclusão para essa investigação da Polícia Federal foram estimados, mas conforme apareceu o caso do Alexandre Ramagem, a Polícia Federal
teve que estender o prazo da denúncia e anunciou há poucos dias, agora já no início de setembro, que será até a segunda quinzena deste mês que haverá a denúncia, será na segunda quinzena deste mês que haverá a denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Mas nos últimos meses a PF incluiu novas informações, como o compartilhamento de provas da ABIN. Na avaliação de integrantes da Polícia Federal, agora o relatório está perto de ficar pronto, o que deve ocorrer no próximo mês. Essa matéria foi publicada no fim de agosto. E em meio às especulações de que poderia haver prisões, há o entendimento da Polícia Federal de que nenhuma ação policial pode interferir nas eleições. Alinhada a isso, a Procuradoria-Geral da República, o GONE, responsável pela etapa da denúncia, sinaliza que medidas mais duras ficam para depois das eleições. O investigador ressalta que no momento oportuno as denúncias vão ser feitas. E aí a explicação que foi dada em várias matérias é a de que não se queria fazer uma denúncia só sobre joias ou cartão de vacina contra o Bolsonaro, porque haveria uma vitimização e uma revolta do bolsonarismo que poderia interferir nas eleições. Muito bem, o GONE resolveu esperar a definição do STF sobre o foro para decidir sobre a denúncia contra Bolsonaro, e isso foi anunciado ontem, segunda-feira. A ação trata da manutenção da prerrogativa nos casos de crimes cometidos no cargo após a saída da função. O Procurador-Geral da República não vai decidir sobre eventual denúncia em 2 casos contra Bolsonaro antes que o Supremo finalize o julgamento sobre o alcance do foro privilegiado. A ação delibera sobre a manutenção do foro nos casos de crimes cometidos após a saída do acusado da função de presidente da República. Essa é a situação de Bolsonaro, que foi indiciado pela Polícia Federal no caso das joias e do cartão de vacina, e vai ser denunciado, conforme a Polícia Federal já anunciou, pela tentativa de golpe. Muito bem, então esse julgamento do STF ele vai decidir se o Bolsonaro tem que ser julgado no STF pela tentativa de golpe. E o STF formou maioria no dia 12 de março para ampliar o alcance do foro especial que havia pedido vista. O Luiz Roberto Barroso tinha pedido vista. O ministro acompanhou o relator do processo, Gilmar Mendes, porém o julgamento não está concluído. Então esse julgamento já tem maioria que decidiu que o STF vai julgar o Bolsonaro, mas falta que outros ministros votem. Essa votação vai ser colocada em prática a qualquer momento e o STF está esperando o fim do processo eleitoral, e a PF também, a Polícia Federal também já anunciou isso, para tomar, na verdade não vai tomar decisão, porque a decisão já está tomada. Já votaram 6 ministros a favor de que o Bolsonaro responda no STF pelos crimes de que ele está sendo acusado: joias, cartão de vacina e tentativa de golpe. Então aí o que vai acontecer é que, passadas as eleições, porque o Procurador-Geral da República disse ao STF o seguinte, que no momento que o Supremo disser que é lá mesmo que o Bolsonaro vai ser julgado, o GONE faz a denúncia. Na verdade, ele diz que vai decidir sobre a denúncia, mas ele não precisaria dessa decisão se o Bolsonaro vai ser julgado no Supremo para decidir. Quer dizer, basta ler os fatos. Se ele não fosse denunciar o Bolsonaro, ele diria: olha, não vou denunciar, estou arquivando, já era, não é? E aí não precisaria esperar a decisão do STF. Como diz que vai esperar a decisão do STF, e como o GONE tem uma posição largamente anunciada desde a nomeação dele, que foi feita a pedido de Alexandre, foi feita por Lula, a nomeação
Paulo Gonet, a pedido do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, porque disseram que ele seria a pessoa indicada para conduzir o processo contra Bolsonaro, até porque ele tem bastante credibilidade na direita. O próprio Bolsonaro chegou a elogiá-lo, então vai ficar muito difícil para a direita descredibilizar o Paulo Gonet. Muito bem, vamos em frente. O PGR vai se manifestar antes do Bolsonaro, nos próximos dias, contra a ação que questiona a suspensão do X. O Nunes Marques, do STF, pediu o posicionamento dele e não há dúvida, ele já se pronunciou sobre isso, dizendo que as ações do Alexandre de Moraes contra o X estão perfeitamente dentro da lei e dentro do que deve ser feito. Ele disse isso, inclusive foi transmitida essa fala dele no Jornal Nacional. Eu já divulguei esse vídeo várias vezes aqui, então nem achei que precisa divulgar de novo. E, na verdade, o PGR vai sustentar a decisão do Alexandre de Moraes e da primeira turma do STF em relação ao X. Vai também dizer que o Partido Novo, na verdade, que propôs a ação que o Nunes Marques pediu para julgar, a ação do Novo, apresentada na segunda-feira, questiona o bloqueio do X em si. Já a da OAB, protocolada na terça-feira da semana passada, contesta a multa de 50 mil que foi estabelecida e, na verdade, o PGR ele vai passar um sabão, além de dizer que o X cometeu as irregularidades das quais foi acusado, o PGR vai dizer que a ação do Partido Novo e da OAB não tem pé nem cabeça. OAB que, como se sabe, é conduzida por um bolsonarista no Brasil nesse momento. Bom, por fim, aqui, minha amiga, meu amigo, há a questão de por que o Bolsonaro está fazendo tudo isso na véspera de ser indiciado. Essa matéria, publicada no 7 de setembro pela revista Veja, é muito importante, quase ninguém viu, e ela diz o seguinte: os riscos para Bolsonaro ao promover uma escalada contra o STF. Ofensiva do ex-presidente tem por objetivo arrastar a arena política uma corte onde tramitam várias investigações sensíveis. O ato marcado para o sábado indica que Bolsonaro ia subir o tom contra Alexandre de Moraes e o STF. No entanto, essa ofensiva para colocar o tribunal sob a mira de seus apoiadores vai custar caro ao Bolsonaro, que coleciona investigações sensíveis contra si na corte. No campo eleitoral, o STF julga agora os 2 recursos de Bolsonaro contra a sua inelegibilidade decretada pela Justiça Federal. Um deles, inclusive, por causa de uma suposta campanha antecipada feita no feriado de 7 de setembro de 2022. O ambiente no STF, para ele, já não é muito favorável. Até agora, em todos os casos em que o ex-presidente recorreu de multas eleitorais, a Corte manteve as condenações. Paralelo a isso, há no tribunal investigações com potencial de colocar Bolsonaro atrás das grades. A suspensão da rede social X é um dos muitos braços do inquérito das milícias digitais, que pode ser concluído muito em breve, de acordo com o que disse o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Outro caso robusto é o das joias sauditas, em que Bolsonaro e seus aliados acusados já se apropriaram de presentes recebidos em viagens oficiais. E a investigação sobre os cartões de vacinação também já está concluída. Além do embate no plano jurídico, o enfrentamento ao STF bate de frente com apoios externos que a Corte e seus ministros têm. Uma ofensiva de Bolsonaro contra a principal instância judiciária do país pode, portanto, desagradar uma parcela importante da opinião pública. Segundo o docente e cientista político Fernando Fontainha,
há uma gama de agentes, tanto no mercado, empresários, agentes do setor financeiro, quanto da classe política, que avalizam o Supremo. Então aí, minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro está indo para o tudo ou nada, sob a orientação do Malafaia. Eu acho, pensando do ponto de vista estratégico, que é um erro brutal que ele está cometendo, não é? Porque, na verdade, o que ele quer é depois dizer, depois que for denunciado pela Polícia Federal, já que ele diz assim, ele pensa assim: já que eu vou ser denunciado e vou me tornar réu, eu quero o discurso para usar para minha militância de que eu estou sendo punido porque eu desafiei o Supremo na Avenida Paulista. E isso, além de não adiantar nada para ele, vai inclusive fazer com que a situação dele fique mais grave, porque vai se somar aos crimes dele o desacato ao judiciário. Mas acontece que o Bolsonaro sabe muito bem que sem a militância dele, ele não é nada. Aí sim ele está lascado de vez, a pena vai ser maior, tudo vai ser pior para ele, se ele não puder manter o eleitorado dele mobilizado em sua defesa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.